Em função do adiantado da hora e da importância dos temas, eu vou, e para garantir que a nossa plateia possa participar dos debates, eu vou fazer um controle bem chatinho do tempo, 20 minutos para cada palestrante e depois 15 minutos para a nossa debatedora. Então, sem mais delongas, a nossa mesa 5, é a nossa mesa sobre tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Nós temos aqui como palestrantes a Gláucia Oliveira de Assis, que é do Centro de Ciências da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, a Flávia Teixeira, que é da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, e do doutorado aqui de Ciências Sociais, da Unicamp. E nós temos a Marina Gurgel Neves, que é da ASBRAD, que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Então, eu passo a palavra para a Gláucia, por 20 minutos. Oi, deu. Desculpa. O tráfico de imigrantes tem se colocado como uma questão problemática para os estados, para grupos de defesa de direitos humanos, grupos feministas e organizações não governamentais, e tem sido abordado com frequência na mídia nacional nesse início do século XXI. É claro que nem sempre há acordo nas concepções de tráfico de imigrantes nessas diferentes instituições que eu estou falando aqui. Na produção sobre esse tema, as questões sobre gênero tendem a ser tratadas considerando, em geral, que homens estão sujeitos às questões relativas ao tráfico de imigrantes, ou smuggling, e enquanto as mulheres, em geral, são vistas como vítimas de tráfico de pessoas para exploração sexual. Nesse texto, eu pretendo discutir, demonstrar que homens e mulheres estão envolvidos no tráfico de imigrantes e ambos enfrentam os riscos, a aventura ou desventura de cruzar a fronteira ou ser deportado. As notícias de jornais continuam a relacionar a migração de mulheres a tráfico de pessoas. Embora a gente tenha discutido isso aqui de manhã à tarde, no jornal, invariavelmente, aparece a matéria da seguinte maneira: brasileiras são vítimas de tráfico humano na Holanda. Rigor da Espanha afeta a cidade que mais exporta mulheres, evidenciando que a circulação de mulheres migrantes continua a ser analisada como perigo ou risco de que sejam levadas para a prostituição, o que cerca a migração feminina de suspeita, vigilância e discriminação. A migração feminina envolve diferentes formas de inserção no mercado de trabalho, clivada por gênero e raça. Assim, embora muitas mulheres trabalhem na indústria do sexo, como dançarinas ou trabalhadoras do sexo, outras partem ao encontro de namorados, mantendo relacionamentos afetivos sexuais, ou para trabalhar no setor informal, como diaristas, faxineiras e babás, ou ainda para estudar. No entanto, independente da forma de inserção nesse mercado de trabalho, essas mulheres são invariavelmente discriminadas e vigiadas. Bom, nesse final do século XX, a ampliação da circulação de trabalhadores migrantes e, nesse quadro, a feminização da migração, com a participação mais expressiva das mulheres, se depara com políticas migratórias cada vez mais restritivas. Portanto, a despeito da circulação de informação, de pessoas, do barateamento dos transportes, que muitos falaram aqui hoje, que permite a compressão do espaço pelo tempo, nem todos os cidadãos se inserem da mesma forma no mundo globalizado. Notícias e relatos de imigrantes mortos na fronteira, com o México, e em barcos ou caminhões que tentam chegar à Europa, nos oferecem um quadro dramático do que é tentar circular no mundo globalizado quando se é migrante indocumentado. Bom, os dados nesse artigo, pretendo problematizar que homens e mulheres estão envolvidos no tráfico de imigrantes e ambos enfrentam os riscos da travessia.
Os dados para esse artigo são provenientes de entrevistas realizadas durante minha tese de doutorado com pessoas que cruzam a fronteira, na qual as travessias eram narradas como aventuras, quando bem-sucedidas, narrativas de deportação que revelam a frustração de não conseguir entrar, e entrevistas realizadas em Valadares, em 2006, com uma migrante deportada e a mãe que narrou a travessia do filho e da nora pelo México. Não sei se vou dar conta de falar de todos, tá? Mas, enfim. Destaco ainda que estudos recentes de imigração de brasileiros para os Estados Unidos, há relatos de deportação e travessia na fronteira nos trabalhos de Campos, Siqueira, Santos, que apresentam diferentes faces da travessia e demonstram a relevância de analisar a questão do tráfico de imigrantes na migração contemporânea. Quando as pessoas que desejam cruzar a fronteira para trabalhar em outros países, quando as pessoas desejam cruzar a fronteira para trabalhar em outros países, a criminalização que recai sobre o contrabando de imigrantes torna a questão bastante complexa, pois a noção de ajuda é muito forte entre os que desejam migrar. O que eu quero problematizar aqui? Né? Na realidade, enquanto toda a discussão que foi levantada aqui sobre o protocolo de Palermo e sobre a questão do tráfico de imigrantes ou contrabando de imigrantes, que eu vou discutir um pouco sobre isso, embora haja todo esse aparato jurídico, os migrantes, né, homens e mulheres que desejam cruzar a fronteira, não se veem como traficados, não se sentem traficados, conhecem as pessoas que lhes dão as informações sobre o tráfico, e é claro que acabam se enredando nas redes de tráfico de imigrantes e passando por situações bastante complexas na travessia. Mas até isso acontecer, toda essa rede de pessoas conhecidas e próximas embaralha a noção de tráfico de imigrantes para os sujeitos que vivem esse processo. Então, os migrantes não acham que estão cometendo um crime em nenhum momento. Falsificar o documento não é crime, dar dinheiro para o coiote não é crime, agenciar um cônsul em Governador Valadares não é crime, né? Cônsul em Valadares é a pessoa que monta os passaportes e ajuda o contato com os agenciadores migrantes. Então, Valadares é uma cidade que tem cônsul, embora não tenha consulado, né? Então, tudo isso faz com que, para os migrantes, esse universo seja muito conhecido e muito próximo. Então, é o vizinho, o amigo, a pessoa que cresceu junto com ela, que, de repente, vai fornecer todas as informações para o tráfico. Então, qual é o foco desse trabalho? Ele não é nas leis, mas na vivência das pessoas que passaram por essa experiência. Busco relatar experiências que são consideradas pelos migrantes como bem-sucedidas de travessia na fronteira e experiências frustradas, e analisar como homens e mulheres se situam em relação a essa experiência. Dos relatos em geral, as pessoas não se percebem como traficadas ou contrabandeadas, pois para elas, traficadas são pessoas que viajam forçadas ou enganadas. Querem apenas pagar para cruzar a fronteira e, por isso, não percebem como cometendo um crime, pois querem apenas realizar o projeto migratório, trabalhar, juntar dinheiro e voltar ao país de origem. Então, por exemplo, tem alguns depoimentos em outros trabalhos de imigrantes que foram presos 1, 2, 3 vezes cruzando a fronteira do México. Ele é preso, deportado, volta para o Brasil, paga tudo de novo e viaja. E atualmente, com a criminalização da migração, criminalização que o protocolo permite, cada vez que esse imigrante, homem ou mulher, é preso, ele vai vestindo uma roupa de cor diferente. Então, o crime vai ficando cada vez mais grave. Então, ele começa com a roupa azul e chega na laranja, que é perigosíssimo, de alta periculosidade, né? Ameaça à segurança nacional. E é bastante dramático, porque para os sujeitos que passam por essa experiência, e vocês já devem ter visto reportagens na TV, enfim, várias delas, eles falam, mas eu não sou um criminoso, eu sou um trabalhador. E eu acho que essa é uma questão que a gente tem que se colocar quando pensa no protocolo, né? Bom, o protocolo de Palermo procurou ampliar o conceito de tráfico de pessoas, incluindo nesse conceito a noção de trabalho forçado e servidão para qualquer atividade e não apenas para a prostituição. Mas, né, os migrantes que entram clandestinamente e cruzam fronteiras sem a devida documentação ou com documentos falsos são considerados como cometendo crime contra o Estado, como veremos a seguir na definição do protocolo de Palermo,
não são analisados na categoria de tráfico de pessoas e sim de contrabando de imigrantes. Eu queria reforçar aqui o que falou a Marina de manhã, né? E eu achei muito interessante, porque, na realidade, e no caso da literatura brasileira, eu e a Adriana discutimos sobre isso, o tráfico de imigrantes, smuggling é traduzido como tráfico de imigrantes, mas smuggling é contrabando, né? Então isso cria uma dificuldade, um problema de tradução para nós. Mas eu acho que, estou colocando aqui como uma reflexão, eu acho que esse problema de tradução, ele é um problema político mesmo, porque o migrante, né, ele é visto, nesse sentido, como uma mercadoria que não pode circular. Quer dizer, a sua força de trabalho não pode circular, né? Então, ele entra na lógica daquilo que não pode circular, daquela mercadoria que não pode circular. Então, entra no tráfico internacional de drogas, ele entra com o mesmo aparato de criminalização que é para o tráfico de armas, de drogas e de imigrantes. Ele entra na mesma categoria. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco mais sobre isso. E foi a discussão com a Adriana que me fez pensar um pouco melhor sobre essa questão. Mas, enfim, o que o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional nos diz, relativo ao tráfico de imigrantes? Esse protocolo que foi ratificado pelo governo brasileiro. Bom, ele estabelece que o tráfico de imigrantes significa a promoção com o objetivo de obter, de maneira direta ou indiretamente, benefício financeiro ou outro benefício material de entrada ilegal de uma pessoa numa parte do qual essa pessoa não seja nacional ou residente permanente. A expressão entrada ilegal significa a passagem de fronteira sem preencher os requisitos necessários para a entrada legal no estado de acolhimento. E a expressão documento de viagem fraudulento significa qualquer documento de viagem ou identificação que tenha sido falsificado ou alterado de forma substancial por uma pessoa ou entidade que não seja legalmente autorizada a fazer ou emitir documentos de viagem ou de identidade em nome de um Estado, ou que tenha sido emitido ou obtido de forma irregular através de falsas declarações, corrupção ou coação, ou qualquer outro meio ilícito. Como foram dadas várias vezes a conceituação do tráfico de quanto àqueles que tiveram que pagar pela travessia. Nesse caso, há uma criminalização do migrante e não apenas de quem recebeu para fazer a travessia ou produzir um documento falso na entrada em um país estrangeiro. Bom, então, essa apresentação, ela não pretende relativizar o tráfico de pessoas, dizer que não há tráfico, né? E eu reconheço, como todos vocês, né, a dura realidade que é cruzar as fronteiras e os riscos que envolve. Mas eu procuro trazer para o debate por que, a despeito desses riscos, as pessoas decidem tentar cruzar e que tipo de agência elas possuem, né? Bom, para poder compreender isso, eu estou analisando um pouco, né, tentando articular a questão do tráfico de imigrantes. Ela sugere para mim que ela deve ser pensada, articulada ao aumento de vigilância nas fronteiras dos países que mais receberam migrantes nos últimos anos, né, no final do século XX e início do século XXI. Vigilância que tem elevado o aumento de deportações na Europa e que culminou no retorno da exigência de visto de entrada de brasileiros para viagem ao México em 2005. Eu vou ter que falar mais rápido, porque já passou bastante o tempo. Então, uma primeira parte desse artigo seria discutir as medidas restritivas contra a migração no contexto da guerra contra o terror, o caso dos brasileiros barrados nas fronteiras do México. Eu vou tentar ser mais rápida em relação a essa parte, mas o que eu queria chamar a atenção é que quando caíram as torres, né, quando aconteceram os atentados de 11 de setembro de 2001, né, toda a política norte-americana se voltou para a segurança nacional e, ao se voltar para a segurança nacional, migrante passou a ser já havia um processo de criminalização da migração anteriormente, mas passa a ser particularmente criminalizado e você tem várias medidas restritivas à circulação de imigrantes, mudança no critério de concessão de vistos, mudança na forma de preenchimento de formulários, mas particularmente você tem um sistema rigoroso e refinado de controle das fronteiras, controle e vigilância das fronteiras, né? O que acontece na fronteira do México, que já vinha acontecendo ao longo da década de 90,
mas que passa a acontecer particularmente a partir de 2001, é uma coisa que a gente só imaginava que existia em filme, né? Quer dizer, os muros caíram na década de 80 para serem erguidos, né, diante dos nossos olhos no século 21 e com a justificativa de controle da violência. Faltam 5 minutos. Então eu vou pular essa parte. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte. Então em 2003, mais de 800 pessoas morreram ao atravessar a fronteira do México e entrar nos Estados Unidos. Uma delas era Magna Gomes, brasileira. Essa é uma chamada de matéria de jornal, do Jornal Nacional, em 2003. A Magna Gomes era uma mulher mineira e ela poderia ser categorizada como parda, no padrão mineiro de categorização, né? E é muito interessante quando o jornal começa a relatar a morte de mulheres, porque a travessia do México é vista como uma travessia eminentemente masculina, né? Você ouve muitos relatos de homens atravessando. E a travessia de mulher é sempre considerada a mais perigosa e a mais difícil, né? Então, o que acontece? A partir dessa maior vigilância na fronteira, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a vigilância produz o efeito de aumentar as estratégias de entrar via México, né? No caso dos criciumenses, eles têm uma vantagem, são do sul do país, né, são descendentes de imigrantes, muitos deles se consideram mais brancos e alguns deles têm passaporte italiano. Então esses vão com seu passaporte italiano via os aeroportos. Aqueles que não são descendentes de imigrantes vão com a cara e com a coragem, como é o caso do Celso, que é o caso que eu vou relatar para vocês rapidamente. Eu vou relatar 2 casos. Tem que pular várias partes aqui. O Celso é um rapaz de Criciúma que tinha 22 anos, a primeira vez que ele resolveu migrar para o México, né? Ele se considera brasileiro, né? Em Santa Catarina tem uma expressão que é você é de origem, né? De origem é alguém que é descendente de italiano, alemão, etc. Se você não é de origem, você é brasileiro. Então significa que você você pode ser preto, açoriano, pardo, você é não branco. Então, o Celso, ele é um rapaz brasileiro. Me perguntei, qual a sua origem, Celso? Eu sou brasileiro mesmo. E o Celso, como ele era brasileiro mesmo, não tinha passaporte, ele nunca nem tentou visto para ir para os Estados Unidos. Quando eu perguntei para ele por que ele não tentava visto, ele me disse, já na sua segunda travessia, ele falou assim, por que eu não tento visto? Porque eles não dão visto para quem é de Valadares e de Criciúma. Lá no consulado todo mundo sabe, né? E aí, justamente por isso, o Celso, as 2 vezes que ele foi para os Estados Unidos, ele foi pelo México. Então ele já conhecia a rota. Ele foi a primeira vez, não deu certo, retornou para Criciúma, ficou 1 ano e meio em Criciúma, não conseguiu se adaptar, viajou novamente pelo México. E o que ele vai falar da travessia, né? Ele obteve todas as informações de Criciúma e ele foi financiado pelo seu tio, que estava nos Estados Unidos, e pelo seu pai, que emprestaram o dinheiro para viajar. Quando ele chega no Texas, quando ele chega no México para atravessar a fronteira com o Texas, ele diz o seguinte, eles sabem o caminho, eles sabem onde tem sensor no chão, onde tem as cercas, então eles desviam. Eles são especialistas em fazer essa travessia. O cara que me atravessou faz essa travessia há 25 anos. Eles a fazem 3 pessoas. O que vai na frente é o batedor. Vê se não tem policial, se está tudo certo. Depois vem o irmão dele, com gente mostrando o caminho, e tem outro bem perto da rua, onde passam as viaturas, comunicando por celular a movimentação dos policiais. Nós estávamos bem perto da casa do irmão dele quando apareceu a viatura e nós tivemos que nos esconder no mato. Eles foram embora e a gente prosseguiu. Cada um pagou 1.800 para o coiote, para ele nos deixar em Houston. Bom, o Celso relata a dificuldade de passar a fronteira, a prisão, o suborno dos policiais para saírem sem ir para a corte e assim evitar a deportação. Quando o Celso relata a sua segunda travessia, embora destacasse as dificuldades e o risco de deportação, observei que a narrativa destacava um certo orgulho de ter conseguido passar a fronteira, subornar a polícia norte-americana, fazer parte da viagem de ônibus, de avião, alugar um carro e conseguir chegar. Como outros relatos que eu ouvi de travessia no México, a coragem e a ousadia são aspectos considerados como distintivos e valorizam a empreitada. É relatado também como uma forma masculina de migrar,
pois os riscos da travessia, cruzar o rio a nado, caminhar pelo deserto, seguindo coiotes, são considerados muito perigosos para as mulheres. Eu vou recortar a história do Celso aqui agora e vou passar para a segunda história e encerro. Depois a gente abre para o debate, que é a história da Maria Helena. Tá? O Celso continua nos Estados Unidos, tá, gente? Mas depois, se alguém quiser, ele fica lá. A Maria Helena é natural de Governador Valadares, né? É considerada branca pelos padrões mineiros. Tá? Eu estou dizendo isso porque há uma hierarquia racial que varia conforme o estado. Depois eu posso explicar com mais calma. E quando ela migra para os Estados Unidos, ela tem 27 anos e ela resolve migrar porque ela queria pagar a sua faculdade. Ela nunca tinha pensado em migrar, mas aí ela estava com dificuldade de pagar a faculdade. Uma vizinha falou, vamos, tem uma amiga nossa lá, vamos, então vamos. Como é que nós vamos? Pelo México. Né? Bom, e aí eu perguntei, mas você tirou o passaporte? Tirei. E por que você não foi tirar o visto no consulado? Eu nem tentei. Por que você não tentou? E Valadares falou que a de Valadares não consegue, não tem jeito. E como é que você procurou, como é que você pensou em fazer? Eu tenho... Maria Helena é um nome fictício, assim como Celso, tá, gente? Eu esqueci de dizer isso no início. Eu tenho amigos que levam até cruzar a fronteira. Foi o pai de um aluno meu que ofereceu para levar. Aí eu fui com esse amigo meu, que eu conhecia desde pequena. Nem é ele que leva. Na realidade, ele só procura as pessoas e entrega para a irmã dele, que é a cônsul. A irmã dele, que é a cabeça, né? Aí, como eu conhecia, eu dei aula para o filho dele, uns tempos, ele e eu também conhecia há um tempo, eu fui, né? O cônsul, como eu já expliquei, é o termo utilizado para se referir às pessoas que fazem o agenciamento. Bom, mas o que aconteceu? Entre a travessia, né? Ela escolheu o caminho, já que ela conhecia a cônsul, ela podia escolher o caminho. O caminho que eu escolhi foi para ir de lancha. Ia chegar, a gente ia pelo México, daí do México, e eu não me lembro o lugar da cidade que eu ia, aí de lá eu ia de lancha, que eu levasse short, óculos, porque a gente ia chegar em Miami como se fosse turista. Bom, o que aconteceu é que a Maria Helena foi raptada pelos próprios coiotes, e ela ficou um mês na fronteira sem atravessar, e quando ela atravessou, ela foi presa. Tá? E tudo isso porque ela conhecia muito bem o coiote não, conhecia o agenciador em Valadares e conhecia o cônsul. Mas quando chega, e é que eu quero chamar a atenção para isso, é claro que essas pessoas não se percebem como traficadas porque elas estão dentro de sua rede de relações e essas redes lhe dão confiança. Mas quando elas entram nas redes de tráfico no México, elas entram numa esfera que elas não têm controle e nem os próprios coiotes têm controle. Os próprios cônsuls têm o efetivo controle. Porque aí, quando o coiote rapta a Maria Helena, ele cobra do próprio cônsul, da própria cônsul, para pagar, para poder liberar ela para atravessar a fronteira. Bom, vou encerrar com o relato final da travessia dela. Né? Ela que ia de lancha, atravessou assim. Daí chegamos na beira do rio, depois de ficar um mês, dias lá na fronteira. Daí ele mandou o primo dele com a gente mesmo, com o celular. Qualquer coisa vocês ligam para mim, qualquer coisa. Aí o coiote, comprou, deu o telefone dele mesmo, deu os códigos, senha, falou que se precisasse dar dentro podia procurar, porque ele tinha parente lá. Aí então a gente chegou na beira do rio. Era umas 2, 3 horas da tarde. Aí tinha 2 coiotes. Aí eles mandaram a gente tirar a roupa para atravessar. E ele disse que a gente não ia tirar a roupa. Daí a gente foi atravessar, a gente de roupa, e eles atravessaram pelados. Porque eles dizem que é mais leve para nadar, que não atrapalha para nadar. Bom, aí eles deram 2 boias e mandaram a gente encher 2 boias de pneu, e aí foi. Ele colocou no rio e entrou primeiro. Aí eu fui em cima de uma boia e minha amiga em cima de outra. E ele foi nadando e empurrando e o outro ajudando. Bom, ela consegue atravessar, mas ela não chega de lancha, chega pelo rio, só que ela chega e é presa. Ela é presa, fica 1 mês e meio no presídio de Houston, e ela é deportada finalmente para o Brasil. Quando ela chega no Brasil, ela é recebida no Brasil com faixas. Viva a Sol da novela. A Sol da novela América. Né? Porque na prisão, as guatemaltecas que estavam presas com ela, acharam ela muito parecida com a Sol. Então na prisão ela ainda fez sucesso entre as mulheres, porque ela se parecia com a Sol da novela. Bom, eu não estou querendo com isso deixar a prisão e o tráfico mais engraçado, mas eu estou querendo chamar a atenção para o que homens e mulheres acionam
no contexto da travessia e que tipo de agência elas podem ter, se é que a gente pode chamar isso de agência, né? Bom, o que aconteceu com ela? Quando ela chega, vou encerrar. O que acontece então? Nesse sentido, podemos concluir que quando pensamos na concessão de vistos, na permeabilidade das fronteiras, elas são fluidas para viajantes que são considerados desejados, que preenchem os requisitos de entrada, às vezes tão subjetivos como nos casos das recentes deportações de brasileiras na Europa, mas são mais duras e pouco permeáveis para os migrantes, e estes têm que cruzar as fronteiras com seus corpos sexualizados, racializados, generificados, o que acaba contribuindo para o fortalecimento da rede de tráfico de imigrantes. Os caminhos, de alguma maneira, são conhecidos. Nos relatos daqueles que conseguiram passar, às vezes eles dizem que é exatamente como haviam contado, ou ainda, é igual à travessia da Sol da novela, ou que haviam encontrado no caminho, ou seja, no meio do deserto, uma sacola do supermercado de sua cidade de origem. Descobri recentemente um jovem que filmou toda a sua travessia e depois enviou para a mãe a fita. Eu não consegui ter acesso à fita até hoje, estou tentando. Mas conversei com a prima que assistiu e comentou que os familiares se reúnem para assistir o DVD que narra a travessia em todos os seus momentos. Só não aparece o momento derradeiro de cruzar a fronteira. Nesse momento, o rapaz, que é o sujeito que está filmando, apenas fica em silêncio, chora e desliga a câmera. Aqui é terra que o filho chora e a mãe não vê. Mas o DVD chega e revela a travessia para os parentes e amigos. E mostra o caminho difícil, mas reafirma a possibilidade de migrar. Há relatos dissonantes, vozes que se perderam no deserto, pessoas que morreram na travessia. Pessoas que morreram na travessia, famílias que perderam seus filhos. Mas, a despeito do risco que todos de alguma maneira conhecem, homens e mulheres resolvem cruzar. Como foi o caso de Helena, a mulher que ficou presa na fronteira, sequestrada por coiotes e depois de cruzar a fronteira foi presa novamente nos Estados Unidos e deportada para o Brasil. A sua experiência pode ser categorizada como tráfico de imigrantes, mas ela mesma, em seu relato, não conseguiu perceber esse nó na rede, ou seja, das redes de amigos, parentes e conterrâneos para as redes de tráfico de imigrantes. Eu deixo aqui e a gente fala mais um detalhe. Então, eu passo a palavra agora para a Flávia Teixeira. Alô? Boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo a Adriana pelo convite e o grande desafio que foi trabalhar com essa temática para estar aqui hoje, né? Eu trabalho no doutorado com transexuais e travestis. A temática de migrações e tráfico atravessou a minha pesquisa, né? Em princípio, não seria uma questão a ser trabalhada com ela. E também porque trabalho em Uberlândia com um projeto de extensão que atende as travestis da região. Uberlândia é uma cidade conhecida, ela falou aqui sobre ela, né, o tráfico de mulheres, ela usa um caso que foi de Uberlândia, ela vem sendo citada em alguns documentos como rota para o tráfico de seres humanos, embora eu concordo com a Adriana e com o pessoal do Grupo da Vida, de que a gente tem que ter algum cuidado quando tem as notícias da mídia como referência para pensar o tráfico. Mas é de Uberlândia que eu falo porque é também uma rota importante, é um entreposto comercial, um entreposto seco bastante importante que aglomera um conjunto significativo de travestis no país, reconhecidamente um espaço em que circulam muito as travestis. Como eu falo muito, eu vou tentar me ater ao texto para a gente manter o tempo. Para esse encontro, recortei a questão da circulação das travestis brasileiras entre Milão, Roma e Brasil.
Utilizo aqui o termo êmico europeia para argumentar que os sonhos e as experiências de circulação entre as fronteiras Brasil e Europa integram o universo das travestis com sentidos que podem se afastar daqueles atribuídos pelos órgãos oficiais e outras organizações envolvidas no combate ao tráfico de seres humanos. Os cenários da prostituição, eles são espaços reconhecidos como espaços significativos de sociabilidade das travestis, desde o trabalho pioneiro do antropólogo Hélio Silva, em 93. E também não escapou aos diversos antropólogos e sociólogos que trabalham e trabalharam com a temática das travestis, a Europa como um sonho, né, ou o sonho de migrar para a Europa. E não é diferente que vejo também no meu campo, cada vez mais sendo agregado ao vocabulário das travestis, palavras em italiano. As festas que eu frequento, as músicas italianas, elas compõem grande parte a trilha sonora, elas são embaladas pelas músicas italianas, né? A valorização do idioma italiano como capital simbólico, até mesmo nos álbuns disponibilizados naquela plataforma Orkut, né? Você identifica também, né? E isso é para mostrar que a vivência da prostituição e o sonho de trabalhar na Europa integrariam o universo da travesti, compondo sua subjetividade, o que problematiza o argumento das agências oficiais do uso de estratégias de engano ou fraude para levá-las para a Europa. Embora a circulação das travestis entre a Europa e o Brasil tenha sido identificada por Don Kulig desde a década de 70, ela passa a receber uma visibilidade e ser problematizada a partir das alterações introduzidas no Código Penal, em março, quando a palavra mulheres foi substituída por pessoas. Porque, a partir de uma lógica jurídica em que o sexo corresponde a gênero, as travestis anteriormente estavam incluídas no universo dos homens e, portanto, fora do alcance jurídico da esfera desse tipo de tráfico. Essas alterações introduziram para as travestis, no plano técnico, um conjunto de questionamentos sobre as práticas que até então integravam seu cotidiano, regidas por uma lógica completamente distante e diversa das disposições do Código Penal. Referendada nos fragmentos da pesquisa de campo, problematizo dois aspectos específicos. O primeiro relacionado ao Código Penal brasileiro, que não contempla a possibilidade de que uma pessoa possa realizar a migração voluntária para trabalho sexual e ou receber auxílio de outro para a realização desse desejo. Termina por criminalizar algumas estratégias de acionamento de redes sociais que são legitimamente acionadas em contexto fora da prostituição, até através de termos como help e ajuda. O segundo, a paradoxal atuação de uma ONG italiana, que atua no combate ao tráfico e na proteção das vítimas. O não reconhecimento por parte das travestis de que são ou foram exploradas ou traficadas cria uma situação ambivalente. Ora, o discurso oficial empregado pela ONG coloca as travestis no lugar daquelas consideradas traficadas, exploradas e que, portanto, necessitam da proteção, ou as deslocam para a situação de perigosas e bandidas, quando vinculam a prostituição com a marginalidade, indocumentadas e desordem pública. Não afirmo que as travestis que se prostituem na Itália ou em Uberlândia não possam ser traficadas ou exploradas, mas, assim como já apresentado em outros estudos, é necessário diferenciar as problemáticas, considerar as lógicas dos sujeitos envolvidos na questão. O que argumento é que o não reconhecimento da prostituição como um trabalho nos dois países abre uma fenda que distancia as travestis que trabalham como prostitutas no exterior do conjunto de brasileiros e brasileiras que trabalham indocumentados, impondo a elas, ora o estatuto de traficadas, ora significando problema de desordem pública, resultando na potencialização de situações de vulnerabilidade por parte daqueles que deveriam protegê-las. As reflexões que eu trago aqui nesse artigo, elas são frutos, né, dessa pesquisa de campo. Eu entrevistei 6 travestis, né, em Uberlândia e na Itália,
que o objetivo era mostrar a heterogeneidade deste grupo e escapar ou tentar escapar da simplificação desse fenômeno. 2 de minhas entrevistadas são proprietárias das casas de travestis. Outras 2 são travestis que migraram para a Itália com financiamento próprio e retornaram após a primeira temporada. 2 que utilizam o esquema de financiamento de outras travestis. E entre esse universo, 2 delas eram documentadas. Ser documentada é ou você é cidadã ou você tem o permisso de sojourno. A partir de março de 2008, tornou-se evidente a chegada em Uberlândia de um maior número de travestis. E esse movimento motivou parte da minha pesquisa de campo, que foi realizada em Roma, no mês de maio de 2008. Teve como objetivo compreender a extensão das políticas migratórias implementadas pelos governos de Silvio Berlusconi e Giovanni Alemanno, no cotidiano das travestis brasileiras residentes na Itália, e aqui basicamente Roma, e explicitadas nas diferenças justificativas. Quando eu perguntava para elas, por que você veio e quanto tempo você pretende ficar? As respostas eram essas. Tombar significa derrubar. Então, tombar um ponto de prostituição, né? Tombar uma cidade. Em Roma, foram entrevistadas a presidente da Associação das Travestis, que é uma brasileira com nacionalidade italiana, a coordenadora da Unidade de Estrada 5 da Cooperativa Social Parsec, que é a coordenadora do projeto Roxane, que é o projeto que eu estava ali colocando algumas questões, e uma das mediadoras culturais, que é também uma brasileira, e era responsável pela distribuição dos preservativos, alguns preservativos, material informativo, nesse projeto, mas que também tinha uma outra atividade muito interessante, porque ela era a tradutora no Tribunal Penal. Então, quando as travestis iam para ter a audiência com o juiz, era ela que estava lá. Depois, ela mesma estava na rua fazendo prevenção. Então, essa mesma pessoa com esses 2 lugares, né, as travestis havia nesses 2 espaços. Uma questão que eu achei muito importante, que eu estou colocando, embora ela não esteja relacionada imediatamente, mas principalmente por causa do trabalho que foi feito na pesquisa em Guarulhos, eu coloquei essa questão, que embora nos documentos oficiais percebemos que em relação ao casamento de conveniência, como forma de aliciamento ou engano, as travestis, essas preocupações são direcionadas para as mulheres, universo em que as travestis não são sequer citadas. O casamento com o italiano não desponta também no horizonte das expectativas de mim entrevistadas, nem como porta de entrada para migração ou permanência com obtenção de cidadania. No entanto, cabe aqui o alerta de Adriana Pizzelli, de que a heterogeneidade e a complexidade das relações precisam ser pontuadas. É necessário considerar que as travestis, pelo menos no plano jurídico, estão incluídas na categoria sexo masculino e que na Itália não se reconhece o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nesse caso, ao pensarmos os casamentos mistos ocorridos na Itália, chama atenção para os casamentos que devem constar nos documentos oficiais como sendo de um homem brasileiro com uma mulher italiana e que pode ser de uma travesti brasileira com uma mulher italiana. Não são raros os casos em que esse tipo de arranjo acontece. Rita é viúvo. Casou-se com uma italiana em 2004, após uma negociação em que desembolsou 8.000 euros. Quando pergunto sobre as suas amigas travestis, que vou identificando no álbum de fotografia, ela vai me mostrando e contando uma a uma como percorreram esse caminho semelhante de comprar a esposa, né? Viviane é uma cidadã italiana, herdeira do nome do avô, é neta de um migrante que chegou ao Brasil no século XIX. Primeiramente, ela ficou constrangida quando ela percebeu que eu estava entendendo o que ela estava falando com a colega do lado. E aí eu sentei perto e ela acabou me contando. O sobrenome italiano poderá render-lhe muitos euros, caso concorde com a proposta de casamento com uma prostituta brasileira que mora na Itália. Ela ficou com receio, né, de que no meio circulasse a ideia de que ela se casou com uma mulher, né? No entanto, oficialmente, essa união seria registrada como o casamento de um italiano com uma brasileira. Apesar de ter cidadania e também ter residido na Itália, Viviane não pensa em retornar para lá.
A morte das travestis, quando registradas, elas integrariam as estatísticas como pessoa do sexo masculino, ou seja, homens que faleceram no exterior. O mesmo ocorre nas pesquisas sobre tráfico de pessoas. As travestis deixam o país como pertencentes ao sexo masculino, e nessa categoria também são informadas durante os retornos. Em pesquisas qualitativas, essa particularidade pode ser assinalada, a exemplo da pesquisa sobre as pessoas que foram deportadas ou não admitidas e que regressaram ao Brasil via aeroporto de Guarulhos, na qual os pesquisadores tiveram o cuidado de separar homens, mulheres e trans. Foi o primeiro documento em que eu encontrei essa distinção. Então, agora eu vou falar desses acordos de viagem. Em vários trabalhos sobre migração, é possível identificar o acionamento de redes sociais que possibilita a saída e a recepção nos locais de destino. Essas ações que envolvem as informações sobre o local, o compartilhamento, a indicação de abrigo e até mesmo o empréstimo ou a compra de passagens são reconhecidas e nomeadas por diferentes sujeitos envolvidos na transação como ajuda. Agora, as redes sociais acionadas pelas travestis, elas dificilmente seriam reconhecidas como isso, como ajuda ou como laços de solidariedade, de amizade. Ela sempre tem sido lida como rede de aliciamento e extorsão. Então, eu vou colocar a primeira, entrevista foi com a Rita. Rita é considerada belíssima. Desembarcou na Itália pela primeira vez em 1996. Foi uma das primeiras travestis de Uberlândia a pisar o solo italiano. Para isso, anteriormente, permaneceu 2 anos em São Paulo, e até que adquirisse conhecimento. Então, ela reconhece São Paulo como essa primeira experiência para se ter o conhecimento, e dessa experiência eu vou destacar o uso do termo mãe, que é uma categoria êmica no grupo também, que significa, na rede de relações, aquela a quem se deve respeito. Nesse contexto, indicaria também uma origem e um pertencimento a um determinado grupo. E ela faz alusão à dívida com a mãe, com a dívida que ela poderia ter contraído com o banco. Ela coloca as duas coisas no mesmo patamar. A fotografia dessa mãe no porta-retrato, em cima da mesa da sala, me chama a atenção. Algumas fotos de viagens pela Grécia, França e Suíça, encontro essa mesma mãe entre as turistas. A quantidade de álbuns e pequenos souvenirs trazidos como recordação são testemunhos de uma vida que em nada nos remete à exploração ou cárcere. Nas fotografias de viagem, percebo que Rita está sempre acompanhada de amigas travestis brasileiras com quem vive ou compartilha espaços de sociabilidade na Itália. Maridos de amigas, familiares dos maridos e namorados, vez ou outra, também entregam no grupo. Cartões postais estão distribuídos pela casa. Em um deles foi possível ler: para minha mãe. As travestis reinventam seus laços de parentesco. Assim, Bruna e Rita são reconhecidas como prima, embora não possuam laços de consanguinidade. Rita recusa-se a comprar passagens de companhias que farão conexão na França. Justifica que, mesmo após estar regularizada na Itália, ainda assim foi desrespeitada em um dos aeroportos daquele país. Essa experiência de Rita soma-se à percepção de Priscila. Questionada se para colaborar comigo na pesquisa ela viajaria para a Itália através de um voo direto, Guarulhos-Fiumicino ou Guarulhos-Malpensa, ela sorri e responde com a experiência de quem ultrapassou as fronteiras de gênero, mas para quem a globalização não abriu as fronteiras. Ela fala: nem você é mulher, né? Vai não. O uso das chamadas rotas alternativas coloca de fato as travestis em situações de perigo. A despeito das histórias relatadas sobre essa aventura, percebo que o ingresso na Europa cada vez mais se atrela ao uso do que consideram como rota alternativa. Uma delas me conta que uma parte da travessia elas se escondem dentro do túmulo no cemitério. Então, elas já conhecem esse túmulo, né? Eu falei: nossa, mas um belo lugar para esconder. Oi? Não, acho que não. A condição vivida pelas travestis nessa dupla ilegalidade no mercado do sexo se constitui como fonte do poder e controle que
que outras pessoas exercem sobre os migrantes, conforme identificado por Adriana Pizzelli. Nesses casos, as leis que impossibilitam a imigração também constituem como os principais obstáculos para os migrantes que se inserem na indústria do sexo no exterior. Eu vou passar, então, só as falas, que aí a gente vai mais rápido. Esse aqui é a informação que eu obtive com a coordenadora do projeto Roxane, porque a cooperativa Parsec dividiu Roma em 5 grandes unidades de estrada. E nessas unidades, essa unidade específica que eu fui visitar é porque é a unidade em que eu fui informada que atenderia o maior número de brasileiras. Então, se a gente observar, 435 trans brasileiras trabalhando em Roma, só em Roma, no ano de 2007. Eu quis trazer algumas falas em relação ao como elas pensam a exploração, se elas se percebem exploradas e como elas dizem disso. E aí, ela diz, não, porque o combinado não é caro. Né? Isso a Adriana também já tinha trabalhado quando trabalha com as mulheres, dizendo que os juros não é caro quando você ultrapassa o contrato, né? O que estava estabelecido. Só que me chama muita atenção a questão dela, ela dominava o italiano, então quando ela procurou ajuda no departamento de polícia, ela foi comparada a um cachorro. E isso, para ela, deixou em situação de muita vulnerabilidade. Também a questão da moradia. Pago porque compensa. A palavra compensa, ela aparece muito no discurso delas. Quanto ao pedágio para trabalhar na rua, né, a Priscila me diz, olha, quando eu quero trabalhar lá na região que é a região das peruvianas, né, que elas chamam as peruanas, ela diz, olha, eu pago porque compensa. A fala de Priscila exemplifica que nesse contexto os lugares não são fixos. Sendo a dona da pensão em Uberlândia, poderia ser facilmente encaixada nos parâmetros do Código Penal brasileiro, mas na situação acima relatada, preencheria critérios para ser considerada como vítima. Inclusive, Rita experimentou a prisão no Brasil e na Itália. Rita me coloca uma outra questão sobre o controle dos pontos na rua. Eu penso que é igual ao serviço de táxi, né? O motorista paga o ponto, a gente paga ponto também. E ela diz da necessidade de existir uma organização, uma ordem, uma regulamentação para a prostituição. E eu queria investigar se elas tinham noção do que é exploração, se elas poderiam me dar exemplos de exploração vividas na Itália, observadas, e aí a situação das mulheres romenas, né, aliciadas pelos cafetões, são a situação apontada por elas como situação que precisa da intervenção da polícia italiana. E quando eu perguntei, aí a marca de gênero ela é clara, né? Perguntei se existem cafetões cafetinando as travestis na Itália. Ela diz, imagina, homem cafetinar travesti, né? E aí ela levanta e deixa ver o músculo do braço, como diz, né? Olha, presta atenção, né? Olha, observa. Mas ela diz de outras formas de exploração, como, por exemplo, a questão dos aluguéis, né? E ela diz, né, que essa exploração coloca não só ela, mas qualquer outro trabalhador indocumentado em situação de vulnerabilidade. Essa impotência diante dos cidadãos do lugar coloca as travestis em outras situações em que se percebem exploradas. Ser travesti estrangeira implicaria em ocupar um lugar de menor condição para negociar, conforme mais um outro relato. Você chega a uma loja e quando vai pagar no caixa, o preço para você é maior, mesmo se o preço da etiqueta for outro. Eu pago, vou reclamar para quem? Nem todas as travestis que estiveram por uma ou mais temporadas na Itália desejam repetir a experiência. Gente, eu trouxe as fotos da grife porque eu acho que é muito importante perceber
como que elas avaliam o sucesso desse empreendimento. Então, aqui é uma joia, né? Eu queria ter trazido a da Dior, mas não consegui descarregar a foto na internet, mas tem uma outra foto, que é toda uma gargantilha toda cravada em brilhantes da Dior, a Dolce & Gabbana. E aí elas vão falando desse sucesso desse empreendimento, que marca, né, e alimenta o sonho pela Itália. Vou ter que correr, porque eu quero terminar mostrando uma situação de violência em especial. Essa aqui eu vi na Itália, quando eu estava lá, né, essa travesti sendo presa pela polícia, e chama atenção o aparato policial que se formou em torno disso, e, ao mesmo tempo, os insultos da população a ela. Né, isso chama muita atenção, depois vai estar disponibilizado no texto a análise que eu vou fazendo disso, com a relação daqueles que deveriam protegê-la, qual é a leitura que fizeram desse evento que foi divulgado na mídia também. Uma questão que por isso deu nome ao título, né, do trabalho, é porque na Itália eles estão usando uma estratégia que é colocar como proibido parar e estacionar nas vias onde acontece a prostituição. Então o cliente é penalizado não pela comercialização do sexo, mas por estar parado em local inadequado. Então eu trouxe aqui umas fotos dessa região em que a trans foi presa, e que você percebe todas as placas, né? E eu observei o Código de Trânsito italiano. Eu não sou especialista em trânsito, mas não teríamos nenhuma daquelas justificativas que enquadrariam o uso dessas placas nessa região. E agora a situação mais emergente, que foi dessa semana, né? Que quando eles colocam que essa reportagem saiu, né? E diz assim: a palavra guerra me chamou muita atenção, mas a reportagem informa que na cidade de Rimini as prostitutas estrangeiras foram consideradas pelo questore Antônio Pesano como sujeitos perigosos e empreendido uma verdadeira caçada a elas no mês de julho, revelada pelos números apresentados. 47 assinaram a folha de via obrigatória e outras 40 foram denunciadas e aguardam o desenrolar do processo para serem ou não repatriadas. A ação foi deflagrada a partir de uma emenda apresentada ao Senado e ainda não aprovada, mas que tem maioria, segundo as informações, tá? Que pretende a modificação da Lei 1423 de 1956, que trata das questões das punições às pessoas consideradas perigosas, que colocam em risco a integridade física ou moral dos menores, a saúde ou a segurança ou a saúde pública, e incluir nesse artigo as prostitutas. Quando a proposta estabelece que seriam perigosas todas aquelas que vivem da própria prostituição e que, portanto, estariam sujeitas às penalidades da lei. Em princípio, eu poderia pensar que isso abarcaria todas as prostitutas e a prostituição na Itália. Mas se a gente avaliar qual é a pena, né, não seria lógico penalizar as prostitutas italianas com a assinatura da folha de via e o repatriamento. Né? Então, essa é a pena proposta. Então, essa aqui é porque as travestis e as trans na Itália são chamadas viados. Né? Isso nos chama muita atenção. Né? E elas trabalham na estrada. E aí sim dá para a gente pensar em trabalho degradante, situação de trabalho degradante. Né? Essa é uma cadeira em que uma das travestis estava trabalhando, né? E aí, encerrando, eu reitero a perspectiva apresentada por Adriana Pizzelli de que uma das características do movimento feminista tem sido dar voz às mulheres, particularmente às marginalizadas, e que o debate da prostituição como trabalho ofereceria uma excelente oportunidade para continuar nessa linha de atuação, prestando atenção ao posicionamento das prostitutas. E aí eu incluiria entre as prostitutas um olhar para as travestis também, que fazem parte desse universo. E agradeço a atenção.
Então, agora eu passo a palavra para a Marina. Deixa eu só tocar a direção. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse espaço. Eu acho que é sempre importante estar nos espaços em que a gente consegue perceber os diversos olhares que o tráfico de pessoas está sendo discutido. Eu acho que é muito enriquecedor. Então, eu queria agradecer em nome das Asbrad. A apresentação que eu trouxe para fazer para vocês, ela está baseada não numa pesquisa propriamente dita, mas num trabalho, né, o trabalho do Posto Humanizado de Atendimento aos Migrantes, que acontece no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E nesse trabalho a gente escuta os relatos das mulheres migrantes cotidianamente e é a partir de uma reflexão desses relatos que esse trabalho foi feito. Esse é um trabalho bastante complexo, por isso a gente, né, a equipe do Posto, a gente optou por fazer uma rápida contextualização do que é, como é que é feito, até para vocês entenderem um pouco de como que surgem esses relatos. A Asbrad é uma organização não governamental que ela começa em 1997 e ela tem por finalidade defender os direitos da mulher, da infância e da juventude, combater e denunciar os casos de violência, buscar a responsabilização e punição de quem comete violência e mobilizar a sociedade para denunciar os casos de violência. A Asbrad ela tem diversos projetos, né, que trabalham com essa finalidade. Então, projeto de mediação familiar, projeto de atendimento a mulheres e crianças que foram vítimas de violência, projetos de acompanhamento de adolescentes inseridos em medidas socioeducativas. Eu não vou falar projeto por projeto, para a gente ir um pouco mais rápido e obedecer o tempo, já que é a última fala. E entre esses projetos está o Posto Humanizado de Atendimento ao Migrante, que eu vou focar um pouco mais. A ideia do posto começa em 1999 com um trabalho voluntário da Asbrad de atendimento aos migrantes no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O serviço ele ganha contornos mais concretos a partir de pesquisas, né, realizadas em 2005 e 2006, que foram coordenadas pela Adriana Piscitelli, com o apoio da Secretaria Nacional de Justiça, né, do Ministério da Justiça, da UNODC e da OIT. E em 2006 ele é implantado com o apoio financeiro da Cordeide, que é uma organização holandesa, e com o apoio institucional da Secretaria Nacional de Justiça e da UNODC. O projeto ele tem por finalidade contribuir para a implantação de um atendimento humanizado a vítimas de tráfico de pessoas dentro do universo de mulheres e trans deportadas e inadmitidas que desembarcam no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E aí, a partir desse trabalho, desse projeto, né, a gente fez uma metodologia. A metodologia, como a Cíntia falou de manhã, ela está para ser publicada, com o apoio da UNODC e da Secretaria Nacional de Justiça também. Eu não sei se é claro para todo mundo a diferença entre deportados e inadmitidos. Não. Deportadas, né, a gente vai falar principalmente a gente vai se debruçar no relato das mulheres nesse trabalho. Então, assim, as mulheres deportadas são as mulheres que elas vão para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. E elas estão irregulares lá, ou por trabalhar, ou por exceder o tempo, e assim, elas são pegas por policiais de imigração ou pela polícia comum daquele país e são mandadas de volta para o Brasil. As mulheres inadmitidas são as mulheres que nem entraram. Então, a polícia da imigração não deixa elas entrarem no país. Acho que é importante também a gente falar um pouco do local em que o trabalho acontece, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente traz um pouco os números, não para focar exatamente nos números, mas para mostrar a dimensão do que é o aeroporto, quantas pessoas a gente tem que lidar todos os dias. Então, o aeroporto ele tem capacidade de atender 17 milhões de passageiros ao ano e são 44 empresas aéreas nacionais e internacionais. Então, é um mundo, é muita gente, e a gente tenta sensibilizar essas pessoas diariamente, né, para o nosso trabalho. E aqui também a gente trouxe um pouco do fluxo de atendimento.
também para vocês entenderem como que é colhido os relatos, em quais perspectivas, né? Eu acho que é sempre bom pensar que é uma perspectiva de passagem, que são pessoas que estão chegando no aeroporto, elas vão passar pouco tempo lá, elas passam 2 horas, 3 horas no máximo, sempre numa dinâmica de conseguir fazer as coisas, de ter um monte de coisa para fazer, de ansiedade da viagem, né? Então, a equipe ela fica exatamente onde ficou os policiais de imigração, sentados numa cadeira, e as pessoas que são deportadas e inadmitidas são trazidas para esse banco pelos funcionários da companhia aérea e o passaporte é entregue para a Polícia Federal. Nesse período que o passaporte é entregue para a Polícia Federal, a gente, né, faz a abordagem, chega, se apresenta como uma instituição de direitos humanos que está preocupada em saber como é que os brasileiros estão sendo tratados no exterior. E a partir daí, a gente cria um vínculo de confiança e começa a acompanhar a mulher, no caso, né, já que a gente está falando de mulheres, nos diversos trâmites do aeroporto, né? Então, pegar as bagagens, para conseguir a nova passagem, e a partir daí criando um vínculo de confiança para saber como é que foi a chegada dela no exterior, como é que ela era tratada, como é que eram as condições de trabalho. E aí, o terceiro momento do atendimento, né, que são os encaminhamentos, a gente conta com alguns parceiros, como, por exemplo, o Albergue de Guarulhos, mas com diversos outros que, em caso de necessidade, a gente consegue encaminhar para lá. E aí, assim, é a partir desses relatos que a gente entrou em contato com a discriminação de gênero nas mais diversas etapas do processo da migração. A gente optou por começar pela discriminação de gênero na chegada da mulher no país exterior, então na deportação e na inadmissão, que é logo a primeira pergunta que a gente faz, assim. E tem uma questão muito interessante, que aí entra um pouco no tema da prostituição, né, que foi falado por todo mundo, que como a ideia de que a mulher migrante é uma prostituta em potencial e a criminalização da migração juntas podem provocar uma série de violações de direitos humanos. E aí a gente pegou um trecho da Kamala Kempadu, né, no texto dela, Mudando o Debate sobre Tráfico de Mulheres, que eu vou pedir licença para ler, porque eu acho que é um trecho que fala muito bem dessa questão. O trecho diz o seguinte, que a criminalização da prostituição exacerba a violência que as mulheres migrantes experimentam nas mãos de recrutadores, contrabandistas, empregadores, polícia, funcionários da imigração, carcereiros dentro do centro de detenção, cadeia, prisões, entre os quais o triplo estigma de criminosa, puta e imigrante promove intenso desrespeito e tratamento desumano. Eu acho que, assim, na nossa experiência, esse discurso antitráfico associado à prostituição, ela tem um dano colateral forte, que eu acho que é importante que seja dito, que é essa questão da inadmissão e do processo em que as mulheres são inadmitidas. E aí, esse é um primeiro relato, né, de como esse processo ele pode ser desrespeitoso. É uma mulher que foi inadmitida em Madrid, de Joinville, e aí eu vou ter a liberdade de ler alguns desses relatos que eu trouxe, porque eu acho que é interessante também, porque tem a fala das mulheres, a fala da pessoa que atendeu. Não entrou porque os policiais questionaram o fato dela ser casada e com 3 filhos. Ia ficar na casa de um amigo do marido em Barcelona. Professora universitária de classe média estava muito chateada. Disse que sofreu revista íntima por mulheres e que entendia as piadinhas que os policiais faziam, dando a entender que ela era mais uma prostituta. Então, eu acho que, assim, esses são relatos que não é 1 ou 2, mas são relatos comuns. E a gente tem relatos também outros que isso chegou a consequências mais graves, como a própria agressão física da mulher, por parte desses policiais. E eu acho que, assim, se isso acontece muito forte com a mulher migrante, o estereótipo da mulher brasileira de ser uma mulher sensual, cheia de curvas, acho que agrava essa situação. E aí, assim, a discriminação até por parte não só dos policiais, mas por parte dos europeus, dos americanos, das pessoas que moram no país. E aí são mais 2 relatos bastante interessantes. O primeiro, acho que eu vou começar a ler ali. Segundo ela, alguns desses contou ter sido abordada várias vezes por europeus convidando-a para fazer programas, mas recusou todas as ofertas. Segundo ela, alguns desses convites foram realizados na presença do marido, que ficou muito constrangido.
Lá em Portugal, um grupo de jovens que estava em um carro gritou em pleno centro comercial da cidade: "Brasileira puta". Ela disse que as pessoas próximas imediatamente se voltaram para a direção em que estava, fuzilando com olhares de reprovação. Que eu acho que esse é um relato também da discriminação vivida no país, né, de destino. E aí embaixo também falando um pouco do estereótipo da mulher brasileira. Contou que na Espanha era frequentemente confundida com uma cubana. Dizem que eu não parecia brasileira, porque brasileira tem que ter curvas e ser sexy. Eu tenho esse jeitinho meio machinho, assim é mais seguro. Então, acho que é essa questão do estereótipo da mulher brasileira também que reforça essa questão. E aí, assim, se existe a discriminação no processo de imigração, existe também no processo de emigração. Então, assim, existem diversas causas que levam as mulheres a migrar e algumas delas estão ligadas à discriminação de gênero. Ao primeiro relato, conta um pouco de uma mulher que iria se casar na Dinamarca, mas que teve no seu passado agressão, violência doméstica, que foi vítima de violência doméstica e que isso se reflete até hoje na realidade dela, né? O segundo relato é de uma mulher que ela saiu de casa, foi para o exterior e teve um relativo sucesso financeiro no exterior e por causa disso ela passou a sofrer preconceito. Então acho que a fala dela é muito interessante, que ela fala: a cidade acha que só porque eu ganhei alguma coisa eu sou traficante ou prostituta. Então, assim, como que a discriminação de gênero na cidade também ela pode acontecer de várias formas, com o sucesso ou com o fracasso. E aí também falar um pouco do tráfico de pessoas, né, que é uma das violências que a mulher migrante sofre, que eu acho que é o tema, né, desse seminário. A equipe ela fez a opção de trabalhar com o protocolo de Palermo, justamente porque não considera suficiente o trabalho na indústria do sexo para identificar uma pessoa como vítima do tráfico. E sim as condições de vida e de trabalho que as mulheres podem encontrar, né, no exterior, no trabalho de sexo, no trabalho doméstico, enfim, os diversos trabalhos que ela realiza, né, no exterior. E aqui a gente escolheu, na verdade, três relatos de mulheres que, né, a partir dos relatos a gente identificou indícios de tráfico e cada um desses relatos por uma questão especial. Esse primeiro relato, ele é bem característico, então ele tem as marcas dos indícios de tráfico muito claros. Aí eu vou ler um pouco para vocês. A partir ela me disse que foi, e aí para a gente discutir um pouco quais são esses indícios e como eles aparecem. Ela me disse que foi para a Europa via Suíça, com uma mulher de sua cidade natal que trabalhava com tráfico de pessoas. A mulher disse que poderia levá-la à Suíça para trabalhar em um restaurante ganhando 5.000 francos por mês. Isso era muito dinheiro. Chegou em Zurique e um português um português chamado M e uma mulher romena disseram a ela que descansasse, que depois ela conheceria o restaurante. C a acordou mais cedo que o combinado e a arrumou. Não entendi porque estava me vestindo daquele jeito, mas pensei, aqui eles devem trabalhar assim. Foi levada a uma sala onde estavam 7 moças seminuas. Disse que perguntou para C se ali era mesmo um restaurante. Ela contou que não, que ali era uma casa de sobe e desce, que é uma casa de prostituição. Ela foi explorada sexualmente durante 16 dias antes de fugir para Portugal. Disse que até hoje a família não sabe que ela passou por isso. Apesar de seu filho de 8 anos sofrer sequestro na sua cidade natal, armado pelas pessoas da quadrilha que a levaram para a Suíça. Então, você tem alguns pontos que são bem característicos, né? A primeira é a questão do engano, né? Que ela estava pensando que ia trabalhar num restaurante, chegando lá era uma casa de prostituição. O segundo ponto é o ponto do cárcere privado, né? Já que a ideia de que ela teve que fugir e que ela ficou presa, né, 16 dias, coloca essa ideia. E aí, na verdade, a gente não colocou o relato inteiro, a gente colocou só uma parte do relato, mas no nosso texto o relato está completo.
tem alguns outros pontos também que aparecem na história dela. Primeiro, quando ela vai contar depois como é que ela fugiu, ela conta que ela teve o passaporte retido, que ela teve que pegar o passaporte de volta escondido. Ela também sofreu exploração, né, porque ela conta, né, que os clientes pagavam 80 euros, que era exatamente o valor que era cobrado para ela comer e para ela ficar no lugar. Então, ela necessariamente teria que se relacionar com mais de um cliente para poder juntar algum dinheiro. E fala também da dívida, que ela falou que a passagem custou 3 mil reais e quando ela chegou a dívida era de 3 mil francos, que é o que foi cobrado dela. A questão da coação, né, que ela conta que o filho dela foi sequestrado logo após ela fugir. Faltam 5 minutos, mas tudo bem, eu acho que eu consigo acabar no tempo. Corri o tempo inteiro para não ter esse problema no final. E o constrangimento, né, que ela também no relato dela, ela conta que a mulher que levou ela para lá, espalhou na cidade que ela era caloteira, que ela não tinha pago a dívida. Então você tem todos esses fatores. E por isso que a gente trouxe esse caso, acho que ele é bastante característico. Esse segundo caso, ele é interessante porque o tráfico ele não ocorre no Brasil para a Europa, mas dentro da Europa, né? Ela vai para a Espanha, né? Convidada por uma amiga, e lá ela conhece um rapaz, né, de origem árabe, que declarou para ela que tinha uma família na Dinamarca, que era bastante... Na verdade, ela vai para a Espanha e não consegue arrumar emprego lá. Aí ela conhece um rapaz de origem árabe, que fala que tem uma família na Dinamarca, que poderia empregar ela como doméstica lá, e ela conseguiria os papéis e conseguiria o emprego. Aí ela fala, né, e o trecho fala, ela aceitou a proposta, combinando detalhes da viagem, sendo que ele iria primeiro e ela depois só de avião. Com a orientação de que no aeroporto uma senhora morena a recepcionaria. Ao chegar no apartamento dele, o encontrou só, o que causou estranheza. Como desculpa, disse que a família havia ido ao mercado fazer compras para recebê-la. O tal sujeito sugeriu que desfizesse suas bagagens, indicando o quarto e pediu seu passaporte e passagem sobre o argumento de que os levaria para a pessoa responsável por fazer o contrato de trabalho. Horas depois, o tal sujeito retornou com outras pessoas dizendo o que se tratava e que iria para outro local. Ela se desesperou. Ele pegou o celular, ligou para um número no Brasil, dizendo ter muitos amigos que dariam fim na família caso ela criasse algum problema. A ameaça surtiu efeito, pois ela, temendo pela segurança de seus filhos e família, procurou não se rebelar. Com isso, foi levada para vários clubes e apartamentos para fazer programas, mas vinculada ao tal sujeito, o cafetão, que recebia porcentagem sobre o seu faturamento. Diferente de outras mulheres, algumas brasileiras, que circulavam livremente, ela ficava fixa, reclusa, escrava do tal árabe. A gente achou que esse caso era interessante, primeiro por conta, né, dessa história de tráfico ser na Europa, né, o processo do tráfico, e por conta dessa parte final também, né, de observação dessa parte final, de que ela sofreu tráfico, mas existiam outras mulheres ali que também exerciam a prostituição, que estavam livres para ir e vir. Então, assim, ter essa diferença, essa visão também, que nem sempre as pessoas estão no mesmo lugar, elas passaram pelo mesmo processo, que eu acho que é bem interessante nesse relato. E o último relato é sobre uma mulher que ela já sabia que ia se prostituir e que ela sofre o engano não no que vai fazer lá, mas no modo do trabalho, né, na condição de trabalho. Viajou, aí ela fala, né, viajou sem saber que estava grávida, com a proposta de trabalhar na prostituição e garantia de rendimentos semanais de cerca de 500 euros. Aí mais para baixo o relato fala, né, entusiasmada, recebeu a passagem, passaporte, 55 euros para a viagem. Foi levada para Bilbao, mas o clube ficava a 200 quilômetros da cidade. Eram muitos quartinhos e lá também se encontravam outras 8 brasileiras, inclusive 3 de sua cidade. Soube que estava grávida, mas mesmo assim teve que manter relações sexuais, porque como a gente lida diariamente no aeroporto com outros funcionários, estou encerrando. Tem muitos funcionários do aeroporto que falam, não, mas você acha, essas mulheres sabem o que vão fazer lá, elas sabem tudo o que vai acontecer. Isso não é verdade, elas podem até saber o
o que elas vão fazer lá, mas quais condições, também é uma pergunta que tem que ser feita, que é muito importante. E a questão também da retenção do passaporte e não retenção do passaporte. Acho que, né, retenção do passaporte é sempre que você pensa como um clássico do tráfico, digamos assim, mas às vezes a coerção não se dá pela retenção do passaporte, não necessariamente se dá por isso, mas se dá por outras formas de ameaça. Então, assim, sempre ter esse olhar um pouco mais amplo nesse sentido. E aí, algumas considerações finais que o trabalho trouxe para a gente, esse trabalho de atendimento. A primeira é que a experiência mostrou que ainda são raros os serviços capacitados para receber vítima de tráfico ou mulher migrante em situação de vulnerabilidade. Serviços que contemplem, entre outras demandas, o atendimento psicológico e o programa de reinserção social. Acho que essa é uma demanda que a gente tem no nosso trabalho, que a gente atende mulheres do Brasil inteiro, mas, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue completar o atendimento, porque o atendimento tem que ser feito na cidade que a mulher optou para ir. E, às vezes, não tem serviços públicos capacitados, ou mesmo ONGs, que façam esse tipo de atendimento. O segundo vai um pouco nesse sentido, que fala da estruturação de Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, e Centro de Referência da Mulher, além de implantação de novos centros previstos no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Pode ser um caminho para iniciarmos a formação de uma rede de retaguarda capaz de atender mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade, traficadas ou não. E o último é a necessidade de uma política efetiva de proteção à mulher migrante. Não, que uma política efetiva de proteção à mulher migrante deve considerar suas diferentes motivações. Devem ser políticas que não impeçam a migração, que propiciem um auxílio real de suas necessidades reais. Só isso, obrigada. Bom, então a gente vai agora para o debate. Eu passo a palavra para a Adriana por 15 minutos. Bom, boa noite. A pluralidade das experiências concretas dos sujeitos, né, e a pluralidade também das percepções que os sujeitos têm sobre suas experiências variadas, e o processo, tanto e legal, de produzir enquadramentos e de produzir classificações, né? Então esse é um dilema que passa pelos mais variados campos. Eu acho que aqui essa pluralidade está muito rica. E passa, inclusive, por uma questão importante, que acho que todas trouxeram, que é do que é visto como justo, o que é visto como logro, né? Que é a coisa mais complicada do que o legal e o ilegal, mas são os termos do acordo que são rompidos, são as pessoas que são diferentes e por aí vai. Eu vou voltar a isso no último ponto. Mas pensando em termos da discussão de direitos e de políticas, eu vou retomar uma coisa que a gente tem discutido em outras situações, né, a Adriana também, que é em que medida lidar com essa tensão contínua, com esse descompasso contínuo entre a pluralidade das experiências e o estrito pobre, num certo sentido necessário, dos enquadramentos, tem que ser visto somente pelo lado da multiplicação dos enquadramentos, que esse é um caminho. Então vamos produzir lei e política pública que tem que dar conta de toda a diversidade de situações e todas as variáveis e tal. Como a gente sabe que isso é uma situação absolutamente impraticável e que não deixa de criar novos monstros continuamente, ou criar novas estratégias de colonização dos sujeitos, uma espécie de afã reformatório, né? Seria uma volúpia reformatória para colaborar com a volúpia punitiva. Eu cada vez mais tenho pensado também em que termos, em várias discussões que têm a ver aí com direitos sexuais, que é onde eu trabalho mais atualmente, qual é a possibilidade de se chegar a um mínimo eficaz, em vez de ser o contrário, né? Em vez desse processo de capturar toda a diversidade da vida social, a pluralidade, tentar
produzir regulações que deem conta do específico, que está inscrito numa certa direção da trajetória dos direitos humanos, qual é a qualidade do mínimo necessário para que, enfim, se consiga não só dialogar com situações diversas, mas ao mesmo tempo renunciar a um certo poder utópico e complicado, que a gente sempre tem pelo lado do direito, pelo lado das políticas, que é o de realmente querer, de certa forma, produzir outros sujeitos a partir da produção dos diagnósticos, dos direitos, dos enquadramentos, por aí vai. A segunda grande questão que me apareceu no conjunto dos trabalhos, e aí de uma forma até bastante saborosa, né, que é a desses jogos extremamente curiosos entre gênero, sexo mesmo, sexo feito, achado na rua, né? Não é essa coisa de gênero, sexo, e migração, né? Quer dizer, como é que essas coisas, como é que essas malhas se constroem, né? Uma primeira leitura que a gente vive se cobrando, né, quando trabalha, quase uma leitura da ordem, tanto da descrição etnográfica quanto da análise sociológica, é pensar como é que as características dos sujeitos engendram relações que são distintas, né, seus corpos, suas dinâmicas, etc. e tal. Mas eu acho que a coisa vai muito além, né? Na verdade, a gente está falando de jogos morais que são jogos bastante sofisticados e que são jogados também por esses sujeitos contextualmente nas variadas possibilidades. Então, eu listei alguns aqui que me apareceram no conjunto de trabalhos de vocês, mas no caso da Flávia, por exemplo, né, sempre o colado das travestis com a prostituição. Então, o fato de ser travesti já marca a migração como uma migração necessariamente para a prostituição. No entanto, no trabalho da Marina, né, e do pessoal lá no aeroporto, aparece uma outra coisa interessantíssima, que é a prostituição como uma mancha que recai sobre as mulheres, que aí é diferente, é uma outra equação distinta da que a Flávia está mostrando, que inclusive se defendem, traduzindo aquilo como uma agressão a mais, terem sido aproximadas, associadas com a prostituição, quando na verdade são mulheres decentes. Eu penso numa fala que é muito interessante, que ela diz, eu disse para ele, quando você for no Brasil, vai lá na minha cidade, vai ver como é que eu sou decente, né? Mas que é muito legal, que nesse caso a prostituição, ela é uma ameaça, né, em termos de reputação, que está diretamente colada com a questão de serem mulheres e tal, ou como o Glaucio chamou a atenção, de marcar uma certa qualidade da migração feminina. Mas também os jogos no próprio mercado italiano entre prostitutas mulheres e travestis e por aí vai. Então, um lado é isso, pensar como é que essas manchas se juntam, se compõem, né? Mas tem uma fala que veio do texto da Flávia, que eu acho que traz algo que vai além daquilo que eu tinha falado, de perceber isso como uma marca, ou de pensar sobre que jogos esses se estabelecem, em que o próprio termo, as próprias marcas, ser travesti supõe prostituição, a prostituição supõe certas coisas, mas também como é que os sujeitos sociais, graças a Deus, são sempre muito mais espertos e criativos nas suas utilidades, nas suas utilizações das próprias possibilidades da lei, das classificações, etc. e tal. Então eu penso na situação sensacional das negociações entre travestis e mulheres para casar, né? Que eu fiquei, enquanto eu tinha lido no seu texto, depois de você falando, eu fiquei pensando nisso como uma certa combinação farsesca do uso das categorias classificatórias duras, tanto da nacionalidade quanto do sexo, para propor uma solução completamente diversa. Ou seja, se valendo da heterossexualidade do casamento como um princípio, se valendo da ficção da nacionalidade, dos direitos da comunidade imaginada nacional, que se monta uma equação, que é uma equação para burlar, na verdade, todas essas coisas, para burlar o gênero, porque aí a travesti vai lá como homem se casar, então é interessantíssimo que é uma volta em cima de uma outra volta, né, do gênero, mas com isso burlar também se valendo dos direitos que essa fantasia da heterossexualidade, do gênero estável, né, nos sujeitos, nasceu homem é homem, não importa como esteja montado, e da nacionalidade, como a ficção morre nisso tudo, né, então se valendo disso, maximizando essas fantasias para produzir um outro projeto completamente distinto e inesperado. Então eu gostei especialmente disso para pensar esses jogos.
E a terceira grande questão que eu vi na fala de todo mundo e nos textos, né, os que eu pude ler antes, que eu acho curioso, para mim me deu a sensação de aparecer mais visualmente palpável nessa mesa do que nas outras. Eu não vi a primeira mesa, mas que é a força dos postos fixos de controle, né? Assim, a ideia mesmo da fronteira, não a fronteira conceitual, não a fronteira permeável, não a fronteira negociada, mas aquilo, né? Os muros reinventados, recriados e etc e tal. Então, a Gláucia chamou atenção para isso, né? Numa época em que o fluxo virou clichê, virou solução acadêmica, virou retrato, né? Ícone, clichê de uma certa era. Na verdade, a gente se depara com a concretude absoluta dos postos de controle. Mas aí o que eu queria pensar, que eu acho que queria trazer para a gente pensar, que eu acho que pode ser interessante, o que está em jogo nesses postos, para além do que a gente já discutiu até agora, né? Quer dizer, eles são, obviamente, os grandes marcadores, talvez os marcadores mais fetichizados que a gente tem dessa desigualdade, dessa assimetria fabulosa entre os turistas e os imigrantes, entre quem pode circular e quem tem que, inclusive, pagar muito caro para poder circular, né? E como se não circulasse. Mas a própria dimensão de experiência discricionária que está presente no ato em si, né? No encontro em si, no dar de cara com o posto, dar de cara com a alfândega, com o controle de passaporte, ou ao contrário, ou fazer todo o caminho para não dar de cara. Fazer as rotas alternativas, não pedir visto porque já pressupõe, já tem introjetado que vai chegar lá e não vai conseguir cumprir nenhuma dessas etapas. Ou seja, mesmo essas voltas que se dá, a rota alternativa não pedir visto, elas são a materialização nos sujeitos, nas experiências deles, do quanto os postos estão... Dá tempo. Eu estou folgada, tem sim. Já estou indo para o final da última, dá tempo de salva. Mas, quer dizer, o quanto eles são extremamente fortes. E aí, pensando nessa dimensão de experiência, né, isso foi o trabalho lá de vocês no aeroporto que me trouxe muito isso, eu fiquei pensando também de forma semelhante com essa coisa dos jogos entre gênero, migração e sexo, como é que não se trata de um sentir na carne os seus marcadores simplesmente entre aspas, sentir que se é só brasileiro. Mas se trata de um processo de aprendizagem, de reconfiguração, né, experimentada ali de novas possibilidades do que é ser só brasileiro, o que é ganhar uma outra categoria, que é uma categoria deportado, o que é ganhar uma outra categoria, que é uma categoria não admitido, o que é ganhar uma outra categoria que talvez não seja vivida de imediato ali no posto de fronteira, mas que vai ser vivido no retorno fracassado para a terra, nas suspeitas, né, para o local de origem, nas redes de fofoca e etc e tal. Então, quer dizer, como é que a gente tem uma dimensão aí de reconfiguração mesmo bastante brutal dos sujeitos a partir dessas fronteiras nem um pouco metafóricas e nem um pouco fluidas. E aí, para encerrar, usando meus últimos minutos, a pergunta que ficaria, né, por aí que eu fui pensando nessa coisa do lado mais fixo, mais palpável dos postos, é como é que essa dimensão mais sedimentada, o aeroporto, a alfândega, o visto, né, a polícia, como é que isso se compõe, que eu acho que é uma das questões que está rolando aqui nas mesas o tempo inteiro, com a outra dimensão que não é nem da fluidez abstrata, nem é tão sedimentada ou tão institucionalizada assim, que são as redes que apareceram o tempo inteiro, né? Quer dizer, quais são esses outros mecanismos e como é que eles negociam, como é que eles se compõem com esses mecanismos mais institucionalizados. As possibilidades de se reter documentos. Aí tem a imagem clássica do prender o passaporte. Mas não é só isso, eu fiquei me lembrando das narrativas do Abdelmalek Sayad, falando da coisa do procedimento constante, dos papiers, de você ter que o tempo inteiro, ano a ano, você tem que conseguir o mesmo carimbo, então aquilo funciona como uma espada na sua cabeça. Você tem o papel para trabalhar legalmente, mas você tem por um prazo e a cada ano você tem que renovar, né? E você tem que provar que seus filhos estão na escola, você tem que provar que você está numa determinada situação e etc e tal. Então é alguma coisa que não é o marco da entrada ou da não entrada,
mas é uma produção contínua dessa hierarquização, dessa subordinação, né? E aí eu fiquei pensando, se não seria o caso da gente trabalhar um pouco, isso é uma ideia, menos na polaridade, né? A nossa tentação pelas polaridades continua, formal, não formal, fluido, fixo, etc. e tal, e pensar em termos de cadeias complexas de autoridades. Porque parte do que essas redes estão falando, os mediadores, os facilitadores, os intermediários, né? As redes de ajuda, que são redes também de trabalho, que são redes de lucro, etc. e tal, elas não estão falando de um mercado em termos da mercadoria per se, né? Como circular trabalho. Elas estão falando de uma condição de circular trabalho que extrai boa parte da sua potencialidade, da sua característica, do fato de que elas conseguem negociar essa fímbria do papel, essa fímbria da legalidade e da ilegalidade. Não estão mediando só porque prendem o passaporte, etc. e tal. Estão mediando porque também vão dar dica de qual é o ponto, vão dizer como é que faz, vão ter o poder de denúncia, que é uma coisa que aparece nos seus casos, né? O poder contínuo. Vão ser as figuras que vão vender uma segurança que não podem dar, como é o caso da Consul, né? Então, quer dizer, tem algo na natureza dessa mediação que me remete também não à circulação do trabalho só, mas à circulação da autoridade. O poder de circular fímbrias de autoridade, mesmo que sejam fictícias, né? A garantia fictícia de conseguir fazer, conseguir a legalização, conseguir driblar de maneira segura a ilegalidade. Os caras são especialistas nisso. Então, quer dizer, como é que a gente pode pensar essa relação entre as redes de apoio e o que seria a institucionalização, mais propriamente dita, como camadas e camadas complexas e negociadas de acessos ou não acessos a mecanismos de autoridade que são que possibilitam, afinal de contas, que as pessoas tenham sucesso maior ou menor na sua empreitada. 15 minutos exatamente. Eu até ia falar mais, mas aí eu ia perder. Gente, vamos abrir para os debates, perguntas. Alguém tem alguma questão? Quer falar? Eu trabalhei com as pessoas de Governador Valadares que vão para os Estados Unidos. Eu sou de Governador Valadares, né? E os valadarenses são mineiros, né? E os mineiros são considerados no Brasil brancos. Os mineiros como eu, assim, com esse pé na África todo, o pé e o corpo inteiro, tá? Eles não se percebem, assim, em geral, não se percebem como nem pardos, são brancos, né? Então vão todos para os Estados Unidos e chegam lá e se descobrem não brancos, né? E mais do que isso, descobrem latinos, e aí junta latino com não branco, vira... É muito difícil para os migrantes se perceberem, né? Se darem conta desse sistema classificatório, né? No caso dos criciumenses, que foi a minha segunda pesquisa, a experiência é outra, né? Os criciumenses têm certeza da sua branquitude, desculpa a expressão, é que eles são brancos mesmo, né? São descendentes de imigrantes, são de origem, né? Tanto é que eles, quando eu cheguei em Criciúma, eles sempre me perguntavam, qual a sua origem? Né? É uma questão importante, uma questão que constitui a identidade, né?
Então, eles não têm nenhuma dúvida de que são brancos. Mas eles chegam nos Estados Unidos e eles também não são brancos, né? Porque eles não são WASP, eles são latinos, né? E aí, eles perdem essa... Então, eles entram com passaporte italiano, né? E quando chegam nos Estados Unidos, quando eles abrem a boca e eles veem que não falam inglês, né? E dão pouco italiano, logo são brasileiros, logo são não brancos, né? Então, na realidade, raça junta com nacionalidade, etnicidade e cria um estereótipo acerca do que é o ser brasileiro, né? Esse estereótipo na fronteira, ele tem um efeito muito interessante, não deu tempo de eu falar, que é avisar para as mulheres para elas tomarem muito cuidado na travessia, porque os ticanos, os coiotes, eles são muito grossos, eles são muito, eu estou usando os termos nativos, tá, gente? Eles são muito interessados nas mulheres brasileiras, então elas são recomendadas a irem com roupas folgadas, para não correr o risco da violência sexual, né? E se vocês se lembrarem da novela América, e desculpa a referência, mas é uma referência que sempre é trazida pelos migrantes, né? A Sol, no começo, ela ficou quase laranja, que eles tentaram deixar ela mais morena, né? E isso me lembraram os migrantes, quando a pessoa que eu entrevistei disse que ela foi comparada com a Sol, ela disse, mas eu não sou tão morena quanto a Sol, né? Eu sou mais branca. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso, né? E é para pensar mesmo, né? É que esses migrantes, homens e mulheres, eles passam por uma clivagem, essa nossa, como é que chama? Esse nosso contínuo racial, né, que nós nos debatemos aqui no Brasil, né, ele vai para a fronteira e ele é negociado na fronteira das mais variadas formas, quer seja para cruzá-la em silêncio, branco, né, quer seja para despistar os seus elementos que indicam a sua brasilidade. Então, ela está sempre sendo negociada, e eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, e mais do que uma coisa importante para a gente pensar, é uma descoberta para esses migrantes, né? Eles se descobrem ou mais negros, ou não brancos, ou se deparam com uma questão que aqui no Brasil não estava colocada, né? De forma alguma. E não estava colocada para eles, nem para seus filhos, então isso faz com que eles repensem a sua... Olham, não é adotar o sistema de classificação racial norte-americano, mas é perceber que durante toda a sua vida ele não olhou para a sua raça. E eu acho que isso é um dado muito interessante. Eu acho que nós, como estudantes de migração, estudiosos de imigração, a gente tem que começar a dar visibilidade a essas experiências. Então, sempre que eu possa, nos meus relatos, eu vou dizendo como que as pessoas se percebem ou como que elas se classificavam antes de cruzar a fronteira. Eu acho que é um dado que está em aberto e que merece uma reflexão mais significativa. E queria só, finalizando, né, destacar que para essas mulheres, cruzar a fronteira é sempre mais difícil. Você pergunta para os travestis, né? Para as mulheres é mais caro, né? No caso eu não conheço casos de travestis cruzando a fronteira do México. Eu não conheço, pode ter tido, mas eu não conheço, tá? Porque eles vão mais para a Europa. E não tem muito travesti nos Estados Unidos, tem homossexuais, pelo menos na região que eu pesquiso, mas travestis não. O mercado é a Europa mesmo. Mas as mulheres, para que elas tenham uma travessia mais segura, elas pagam muito mais caro. Então, a travessia dos homens custa 5 mil, 6 mil, 8 mil dólares, a das mulheres chega a custar 15 mil dólares, né? E teve um relato que eu peguei aqui de uma pessoa que foi pela Guatemala, porque agora a fronteira do México fechou, né, desde 2005. Então, ela atravessou duas fronteiras, a fronteira do México com a Guatemala e depois a do México com os Estados Unidos. Ela pagou 15 mil dólares para chegar em segurança nos Estados Unidos. E chegar em segurança significa não ser molestada sexualmente. Então, o grande risco, além dos riscos da travessia mesmo, a cobra, o deserto, o rio, etc. e tal, para as mulheres é o risco da violência sexual. Eu acho que dá uma clivagem muito diferente em relação à migração masculina. É isso. Então, eu vou aproveitar a fala da Gláucia para tentar responder a Adriana, né, em relação ao preço da passagem. No meu campo, né, que eu tenho acompanhado, 8 mil euros foi um dos preços que me foi colocado, mas isso incluía, naquele momento,
a questão da prótese de silicone, alguns investimentos corporais que foram negociados junto com o pacote da viagem, não só o preço da viagem, né? Aquelas que reuniram um dinheiro para fazer o investimento corporal de forma independente, elas pagam menos, né? E também depende de qual fronteira, né? Até por uma questão, né, do acordo feito com elas, eu não vou dizer quais são, mas tem travestis que atravessam até 3 países até chegar na Itália. Então depende muito de qual a rota que vai ser utilizada, daí o valor a ser empregado, né? Então acho que tem todas essas diferenças. Agora, Yara, uma coisa que me chama muita atenção na questão da raça é que ser europeia não tem nada a ver com a cor, né? Então ser europeia para elas não tem nada a ver com a cor, né? Então é um status de quem foi na Europa, né? Agora, ser top tem a ver com a cor, tá? Ser top é ser considerada linda, né? Então, ser lindíssima entre as travestis, aí sim tem a ver com a cor. No universo que eu conheço, nenhuma top negra eu identifiquei, nenhuma. As tops loiras, né? E também as 3 últimas travestis que retornaram agora, que tive contato agora na Parada Gay, elas estão de lente de contato azul, né? Então, assim, eu tenho essas coisas, eu tenho observado no campo e tenho feito anotações. Acho que é um bom momento para pensar, tá? Mas, muito obrigada. Bom, só para trazer mais uma reflexão aqui da experiência que a gente teve no aeroporto com essa discussão de redes de apoio. Logo no começo, quando a gente começou a trabalhar, a gente fala, né, para inadmitido ou para deportada que pretende voltar para a Europa sobre tráfico, formas de prevenção, etc. E normalmente quando a gente falava isso no começo do trabalho, elas falam, não, mas isso não acontece com brasileira não, isso só acontece com as mulheres da Europa do Leste. Várias vezes isso, assim. Aí a gente ficou curiosa, né? Mas por que será que elas falam isso? E aí a gente foi conversando um pouco, a gente foi descobrindo que os casos de tráfico com brasileiras, elas são muito mais calcadas em redes de apoio, então pessoas já conhecidas, do que no que a gente chama de um esquema mais profissional, né? O tráfico mesmo né, na questão mais profissional. Normalmente você tem algum conhecido, algum amigo, alguma pessoa que fez esse trabalho. Assim, essa é uma reflexão bem legal. E com relação à questão das travestis, assim, acho que seria até interessante a gente pesquisar mais. A gente não tem muito uma comparação de quais são os processos que acontecem com as travestis e com as mulheres. Acho que seria interessante. Mas uma coisa que a gente percebeu é que o número de travestis que tem indício de tráfico é absurdamente maior proporcionalmente, né? A gente faz até no nosso... quando a gente publicou a metodologia, a gente fez uma comparaçãozinha de proporcionalmente quantas mulheres das que a gente atendeu tem indícios e trans, né, de uma forma geral. E na fala delas, tem muito mais aquela coisa de ir para a Europa, porque a Europa vai ser o lugar que elas vão ser aceitas. As mulheres, muitas vezes, algumas vão para ficar na Europa, mas a maioria vai para juntar um dinheiro, sustentar o filho, fazer alguma coisa assim. Das trans, não, muitas delas vão porque falam, não, lá eu sou tratada como senhora, lá eu sou bem tratada, os europeus gostam de trans, então você tem essa diferenciação, assim, mas eu acho que é uma proposta interessante para a gente pensar. Gente, alguém tem mais algum comentário, alguma questão? Bom, então eu agradeço muitíssimo as minhas companheiras de mesa, a todas as pessoas que ficaram aqui até 7:45 discutindo. Muito obrigada, acho que nós tivemos um dia muito produtivo e vamos aguardar agora os artigos finalizados. Obrigada, gente. Boa noite.